ao vivo no YouTube. Então, quem estiver escutando e quiser assistir depois, vai lá no YouTube, porque fica gravado. Quem quiser me ver, quiser ver esse estúdio lindo com essas cores neon maravilhosas, vai lá no YouTube. E eu sou a Aline Enokibara, terapeuta quântica e energética, e fico com você hoje até às 15h30, nessa alquimia, nessa mistura para falar de cristais, energia, frequência, tudo para elevar a sua vibração e trazer sempre a sua melhor versão. Então fica comigo que eu vou te encher de informação, te encher de dica boa, porque afinal de contas, hoje é feriadão emendado, tô eu aqui com meu amigo Serginho, sempre com muita paciência, para trazer o quê? A sua melhor versão, né? Então vamos falar de coisa alegre. Já pensou? Feriado emendado, falar de coisa triste? Hein? Falar de coisa triste, a gente tá cheio aí, é só ligar a televisão que tá cheio de tragédia e vamos fugir disso, né? E já falando de vibração, de coisa ruim, de televisão, vamos falar sobre por que talvez a sua vida não esteja desenrolando. Grandes queixas que eu recebo quando eu atendo alguém são pessoas que me procuram falando assim: Aline, o que está acontecendo? Eu tô trabalhando, estudando, me esforçando, eu sou do bem, eu faço meu banho de erva, eu faço defumação na minha casa, eu limpo a minha casa, eu rezo, eu faço um monte de terapia, mas eu ainda não estou vendo resultado. O que está acontecendo? Guarda aí que eu vou te responder até o final do programa. Mas antes, vai lá no meu Instagram, @AlineEnokibara, ENOKIBARA, já me segue, que lá tá recheado de dicas, de vídeos para você melhorar a sua frequência, melhorar a sua vibração. E não esquece, estamos ao vivo no YouTube da Rádio Vibe Mundial também, ok? E também temos uma novidade. Agora o programa Alquimia Energética também tem um canal no YouTube, tá? Então é só digitar lá, a Alquimia Energética com Aline no YouTube, que você vai encontrar o canal, que essa semana tem um monte de novidade legal, tá? Mas então vamos falar do que nos interessa. Por que a minha frequência não está melhorando? Por que eu ainda não desenrolei aquilo que eu queria, sendo que eu estou fazendo tudo certo? Então eu vou te falar uma frase e você vai guardar essa frase para o resto da sua vida, tá? A frequência sempre vence a força. A frequência sempre vence a força. De novo, a frequência sempre vence a força, tá? Então não adianta você forçar, dar murro em ponta de faca, ficar ali insistindo, porque o que vai ganhar sempre no seu campo é a sua frequência, tá? Então, mesmo que você esteja fazendo ali tudo certinho, fazendo ali seu banho de ervas, se você não estiver ressoando por pensamento aquilo que você quer, meu amigo, minha amiga, pode esquecer, tá? Por quê? Você joga para o seu campo aquilo que você sente. Então, não adianta você fazer um banho de prosperidade e ficar reclamando da tua vida. Ficar reclamando e repetindo palavras. E já vou até dar exemplo, porque eu escuto isso diariamente nos meus atendimentos. Estou quebrado, tá tudo uma meleca, estou na miséria. Gente, quem reclama, clama 2 vezes, primeiro de tudo, tá? E segundo, que você começa a tatuar no seu campo astral todas essas palavras e começa a grudar no seu carro, na sua casa, então você fica ressoando tudo isso. Então não é só aquilo que você fala, não é só aquilo que você sente, vai ficar ali grudado e você vai ficar ressoando, tá? Por que a prosperidade, o que a prosperidade precisa para chegar até você? Precisa que você seja uma pessoa magnética. Como me tornar uma pessoa magnética? É simples, como um ímã. Ele fica ali paradinho, uma parte dele, e a outra parte vem e cola, não é assim? Então, no seu campo é a mesma coisa. Você tem que se tornar uma pessoa magnética para atrair aquilo que você quer. Senão, não adianta você fazer banho de erva, você fazer um monte de terapias, gastar o seu dinheiro com um monte de coisa, sendo que você não está ressoando aquilo. Entende? Então, você vai lá
faz tudo certinho. É uma boa pessoa, não passa a perna em ninguém, mas você pode estar sendo o maior vilão da sua própria vida. Quando você repete palavras ruins, quando você fala que você tem o dedo podre para relacionamentos, você está sendo o maior vilão para você mesmo. Então entenda, quando você não tem atos compatíveis com aquilo que você quer, pensamentos compatíveis com aquilo que você quer, você não vai ressoar aquilo. É a mesma coisa quando você quer um amor, toma ali o banho de rosas, mel e tudo mais, banho de champanhe, banho maravilhoso. Mas a pessoa chega perto de você, você fica procurando 1000 desculpas para não mudar, você fica buscando 1000 defeitos na pessoa, não é aceitar qualquer coisa, mas é se abrir. Gente, se você não tentar, você nunca vai saber se esse relacionamento vai dar certo. Então, isso se aplica a todos os campos da sua vida. Então, às vezes, você ainda não conseguiu aquilo que você está pedindo, porque você está ressoando igual. Ou vou além, você ainda não tirou os aprendizados que você precisava tirar da sua vida. Então, você, por exemplo, você é uma pessoa que quer prosperidade. Isso eu recebo bastante nos atendimentos, gente. Pessoas que querem prosperidade, mas que um dia já tiveram muito dinheiro e gastaram tudo com besteira, fizeram aplicações ruins, entende? Então, pessoas que buscam prosperidade não necessariamente são pessoas que nunca tiveram a prosperidade na vida. Muitas pessoas que procuram esses tratamentos são pessoas que já tiveram muito dinheiro e hoje não têm. Então, entram numa frequência de raiva, porque já tinham e agora não tem mais. Numa frequência de raiva, porque agora não podem fazer o que faziam antes. Numa frequência de arrependimento, quando lembram que gastaram com besteira e não fizeram uma boa aplicação. Ou simplesmente perderam por algum motivo, porque alguém passou a perna, enfim, N motivos, né? Então, essa pessoa, ela tá querendo a prosperidade, mas ela fica presa naquelas situações que ela já passou na vida dela. Então, ela fica ali ressoando, pensando o que ela fez, pensando o que ela não fez, e fica com raiva, e é aquele, tá ali fazendo mesa quântica para abertura de caminho, mesa quântica de prosperidade, firmeza de prosperidade, banho de prosperidade, mas ficam lembrando e presas no passado, lembrando a vida que tiveram, vibrando raiva. Entendem aonde eu tô querendo chegar? Então, não estão conseguindo destravar aquilo que eles querem destravar porque ficam presos em situações passadas. Então, querem uma coisa, mas ressoam outra. Entenderam onde eu tô querendo chegar? Então, muitas vezes você não tá vendo o resultado daquilo tudo que você tá pedindo, porque você precisa soltar algumas coisas, deixar ir algumas coisas. Não adianta eu vir aqui e falar assim, olha, Aline, qual é a sua dica? Me dê um banho de ervas para prosperidade. Então, eu vou dar, marca aí, 21 folhas de louro, 21 cravos da Índia, mel e 1 grão de noz moscada. Ferve tudo. Esse banho é ótimo mesmo, viu, gente? Joga no corpo após o banho de higiene. Mas e sua cabeça? E sua mente? Você não vai mudar de atitude? Tem pessoas que me procuram e repetem a mesma coisa toda semana. Isso eu não tô falando só de clientes, eu falo às vezes de amigos. Repetem a mesma coisa toda semana, a mesma queixa. E aí eu vou lá e falo. Você tem que mudar. Se você tá tentando desse lado, você tá tentando nesse caminho, e nesse caminho as coisas não estão chegando para você, de duas uma. Ou porque isso não é para você, ou porque você precisa mudar de caminho. Entende? Então, materializar, trazer aquilo que você quer, dar certo aquilo que você quer, aquilo para chegar até você, precisa encontrar caminho. E esse caminho só vai chegar se você ressoar. É um imã. Isso só vai chegar até você se isso vier como um imã, se você ressoar isso. Então, não adianta você fazer banho pro amor e ficar repetindo que você tem o dedo podre, repassando os relacionamentos que você já teve na sua vida e repetindo e com raiva do ex e com raiva de não sei quem. Gente, isso tudo não deixa outra coisa chegar perto de você.
Não deixa os seus caminhos se abrirem. Como é que você quer que aquilo que você pediu chegue até você se você não abre espaço e não abre caminho? Aí reclama, porque eu pedi para a espiritualidade, eu pedi para Exu me dar caminho. E por que isso não chegou até mim? Mas eu já gastei com 20 mesas quânticas de prosperidade e abertura de caminho e isso não chegou até mim. Olha, mas isso que eu pedi ali para minha saúde mental não chegou até mim. Por que será? Você já se perguntou? E uma coisa que eu sempre faço nos meus atendimentos é: qual é a sua queixa? Olha, Aline, a minha queixa é porque eu tinha muito dinheiro antes, agora eu não tenho mais a prosperidade que eu tinha antes e eu quero muito minha prosperidade. Então tá bom, o que você quer? Vamos lá. Eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero ir no cabeleireiro toda semana, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom, então vamos lá, começamos os tratamentos. E aí a pessoa fica lá verbalizando, reclamando, porque aquilo não chegou. Aí você começa a conversar com a pessoa fala assim: ah, eu viajei pra Europa. Ai, que ótimo, maravilhoso. Ai, mas agora eu tô sem dinheiro, eu tô desesperada. Cara, mas você viajou pra Europa. Ah, mas agora não sei o quê. Ai, eu fui no cabeleireiro fazer as mechas que eu queria. Aí eu falo: olha que legal, que incrível, você não queria muito ir no cabeleireiro, agora você foi. E aí a pessoa fala assim: então, mas eu quero ir toda semana. Entende? Então, assim, às vezes a gente tem que chamar atenção para os pequenos milagres da vida da gente. Então, não é que a coisa não... algumas pessoas só focam no grande. E nas pequenas coisas que estão ali acontecendo na vida dela, muitas vezes a pessoa não para olhar. Sabe? Então, toda vez que você que está me escutando agora, que é terapeuta, que trabalha com esse tipo de atendimento, sempre busque marcar a história do seu cliente e conhecer o seu cliente a fundo. Não tenha medo não é xeretice. Você conhecer o seu cliente a fundo é você entender e começar a saber o que está mudando e buscar, sim, feedback de como está acontecendo. Não é largar o cliente. Você tem que dar um pós-atendimento também para ter esse feedback, não só para validar o seu tratamento, para dizer que seu tratamento está incrivelmente dando certo, mas para saber se esse cliente está enxergando que coisas já estão acontecendo na vida dele. Porque senão fica o cliente investindo dinheiro no tratamento com você, querendo um resultado, você perdido, porque já não sabe mais o que fazer com aquele cliente, porque você já tentou de tudo, todas as técnicas que você sabia fazer com aquele cliente, e a coisa não flui. Então, dê um atendimento, uma resposta rápida, dê atenção, escute tudo o que ele está falando, porque a conversa com o seu cliente vale ouro. E é ali que ele vai te verbalizar, é ali que ele vai te contar o que está acontecendo na vida dele, se ele está tendo esses pequenos milagres na vida dele, que já é resultado do tratamento que você está fazendo com ele, seja a técnica que você trabalhar. Então, esse pós-atendimento vale ouro. E você que está me ouvindo, que é cliente de alguém, busque reavaliar isso. Bem como, às vezes, você precisa trocar de terapeuta, de pai de santo, não é ficar pulando de galho em galho, mas às vezes você precisa dar um outro estímulo, uma outra frequência. Bem como os terapeutas precisam saber algumas técnicas diferentes para dar estímulos diferentes, né? Mas a consciência precisa existir. Então, não necessariamente aquilo tudo que você está pedindo não chegou até você. Às vezes já está chegando, você só não está enxergando, porque você está com foco lá na frente. Ou, às vezes, você está com foco na vida do outro. Porque as redes sociais, hoje em dia, também são um perigo nesse caso, tá? Eu não falo tenha medo, porque eu não gosto de vibrar medo, e medo escurece. Eu sempre repito aqui, tá? Mas a rede social, hoje, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente assiste, porque às vezes a gente se baseia na vida do outro e o outro só mostra o que ele quer que a gente veja. Aí você vai falar assim pra mim: ai, mas a Aline é minha amiga, me fala tudo, me conta tudo. E eu vou te dizer: nananina, não. Sua amiga conta o que ela quer que você saiba. Muitas dores ela vai dividir com você, mas muitas ela não vai, porque é uma coisa muito particular
E ela não vai vender aquilo. Então, as pessoas hoje em dia na rede social, elas vendem aquilo que elas querem que você veja. E as blogueiras que parecem chorando, foi calculado. Você tá chorando, peraí que eu vou abrir aqui o meu celular, meu Instagram e vou filmar aqui porque eu tô chorando. Gente, pra você parar pra pensar, a hora que você tá imerso na dor e no sofrimento, você tem que estar ali com tudo à flor da pele, né? Então, assim, a gente não pode se basear na vida do outro, porque senão a gente também não vai ter uma base na nossa vida. Tudo aquilo que a gente pede tem que ser baseado na nossa vida. Muitas pessoas me procuram falando, eu quero ter a vida de fulano de tal, eu quero ter um marido igual fulano de tal. Mas fulano de tal só conta o que ela quer que você saiba no casamento dela. Ela não vai te falar aquilo que ela não quer que você saiba. Jamais. E eu também falo pra você, não sangre em tanque de tubarões, porque senão eles vão vir e vão te morder. Na hora da fragilidade, você precisa desabafar com quem pode te ajudar. Com o seu terapeuta, com o seu pai de santo, com o seu psiquiatra, psicólogo. Mas você não precisa sair, porque falando por aí para as pessoas não te julgarem sem te ajudarem. Porque aí você vai ficar se sentindo pior ainda, tá? E uma outra sensação que as pessoas têm muito nessa questão, né, do será que está dando certo os tratamentos que eu estou fazendo? Por que ainda não chegou esse resultado? É aquela sensação de estar sempre apagando incêndio, né? Essa sensação de estar sempre apagando incêndio são pessoas que estão ressoando a seguinte frase no campo: eu funciono muito bem na guerra, tá? Então, é aquela pessoa que ela entende que ela consegue resolver problemas, mas ela canaliza essa resolução de problemas para uma guerra o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa assim que é pau para toda obra? Só que quem é pau para toda obra, toda hora tem obra, né? Então, essa pessoa que sente que toda hora, que não tem paz, né? Que não tá vendo resultado, que não tá tendo paz, porque tá toda hora apagando um incêndio, é porque ela está ressoando que ela funciona muito bem na guerra. Então, o que acontece? Ela começa a atrair várias situações de conflito, várias situações que ela precisa solucionar, porque ela está vibrando e ressoando que ela funciona muito bem na guerra. Então, ela precisa ressoar a seguinte coisa: eu funciono muito bem apesar de. É seguro, permitido ter paz e também resolver coisas. Eu consigo multiplicar o meu dinheiro sem precisar correr. É seguro ter um amor sem precisar sofrer, entende? Então, tudo está ligado a isso. E aí você começa a acumular coisas no seu campo e situações que sem você conseguir resolver e não ver o resultado daquilo que você está fazendo. E aí você fica imerso, prestando atenção em toda essa confusão e acha que as coisas não estão resolvendo, mas estão, tá? E eu sempre falo aqui, tudo começa primeiro no astral, tá? Você vai fazer a sua entrevista para o seu... tudo tem que estar aliado, né? Espiritualidade, astral e a ação. Então, você quer um novo emprego? Antes de você ir para a entrevista, você vai fazer seu banho de erva, você vai fazer sua firmeza para a prosperidade, da forma que você acreditar, da forma que fizer sentido para você. Faz a sua prece, a sua oração, o seu decreto. Aí você vai ter a ação de ir para a entrevista de emprego, ir buscar um novo emprego, ir buscar uma nova oportunidade. Tá? Aí é a ação. Então, tudo funciona assim, todas as técnicas. Primeiro você pede na espiritualidade, na frequência, aí você vai partir para ação. Então, não adianta você ficar reclamando e não se movimentar, tá? A espiritualidade está aí para te ajudar, mas você precisa mudar algumas coisas e, às vezes, com urgência. Tá? Então, a gente precisa entender também a questão do entusiasmo, né? Da expectativa que a gente coloca nas coisas. É uma outra questão também nos tratamentos que às vezes as pessoas acham que não está tendo resultado. Elas colocam uma expectativa
inatingível para as mudanças que elas precisam fazer. Então, às vezes, elas colocam ali eu quero ganhar 1 milhão por mês, mas você precisa entender que para você ganhar 1 milhão por mês, talvez você tenha que trabalhar bastante. Então, você vai pedir prosperidade. Isso acontece bastante também. Pessoas que pedem prosperidade para espiritualidade, espiritualidade traz. Por exemplo, você atende com clientes, tá? Você atende clientes, desculpa. Então, você tem lá uma clínica de estética. E aí, você vai pedir prosperidade. O que vai acontecer? Vai bombar. Sua clínica vai encher lá de mulherada para você atender, de homens que querem ficar bem também, você vai atender pra caramba. Aí depois reclama que tá atendendo demais, tá trabalhando demais, entende? Aí o que acontece? Começa naquele entusiasmo, aí vem aquele choque de realidade, aí a pessoa desiste, e aí a pessoa fica num eterno ciclo de insatisfação. E a insatisfação também é uma questão que vai baixar muito a sua vibração, tá? Então, tenha muita consciência, presença, autoconhecimento antes de pedir, antes de manifestar alguma coisa. Para entender até onde você consegue chegar, o que é viável para você, o que realmente é inegociável na sua vida. Se você realmente precisa daquele carro novo, o que você quer de um carro para você conseguir manter na sua vida. Entende? Porque algumas concessões, algumas mudanças você vai precisar fazer no meio do caminho, sabe? E a gente precisa ser adulto. Não adianta a gente ser criança mimada e ficar ali batendo o pé. Eu quero porque eu quero e porque eu quero. E se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Né? Então, não funciona assim. E aí você perde vida, perde vitalidade e as coisas não resolvem. E no fundo a gente precisa que as coisas resolvam, tá? E isso tudo que eu falei traz uma frequência muito ruim, que é uma frequência e uma energia de enguiço. O que é energia de enguiço? É tudo travado. E ao invés das coisas resolverem com esse gancho que você faz de energia e de frequência, né? De raiva que você fica porque não resolveu, porque não chegou, porque você pagou, fulano não te entregou. E aí você fica numa energia de enguiço com esse gancho, você engancha no gancho no campo da pessoa, fica preso no campo dela, fica mandando energia ruim pra ela. Às vezes ela manda pra você e fica aquele bombardeio de energia ruim, né? E você não anda com a sua vida, porque aí você vai ficar com raiva, e aí você vai começar a prestar atenção que as coisas ficam travadas, ao invés de irem pra frente, vão pra trás, e aí pronto, combo perfeito, né? Tudo aquilo que você precisava resolver, além de não conseguir resolver, tudo piora, né? Então, a presença vai fazer com que você entenda o que é inegociável para você, o que é bom para você, o que você quer pedir, o que você realmente gostaria de viver. Aonde você gostaria de estar daqui 2 anos, né? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, comece a viver e comece a funilar todas as suas ações, não só as suas orações. Para onde você quer chegar daqui 2 anos. E eu tenho certeza que se você mudar o jeito que você vibra, o jeito que você pensa, tudo vai desenrolar e tudo que você pediu para a espiritualidade vai chegar para você. Desde que seja para o seu bem maior. Porque se não for para o seu bem maior, a espiritualidade vai tirar do seu caminho. Então, peça sempre que aconteça para o seu bem maior. Porque às vezes a espiritualidade não manda aquilo que você queria. Mas ela manda coisa muito melhor. Mas para isso você precisa soltar e deixar que a espiritualidade traga para você, tá? Então, vamos falar de vitalidade, tá? Para você conseguir pedir, manifestar, prestar atenção, ter presença, você precisa ter vitalidade. Eu vou deixar um banho aqui, que ele é maravilhoso para vitalidade, tá? Um banho incrível. Marca aí. Hortelã, alecrim e manjericão. Hortelã, alecrim, manjericão. Ferveu tudo, coou. Vai jogar no corpo do pescoço para baixo após o banho de higiene. E essa mesma água você pode usar para limpar a sua casa, limpar o seu carro, esse chazinho, né? Que é hortelã, alecrim, manjericão. Além de ficar um cheiro maravilhoso, vai limpar a sua casa e vai deixar uma vitalidade para você ter força e fazer as mudanças que você precisa, certo? Então é isso, gente. Vitalidade para ter energia de fazer de novo as mudanças que você precisa fazer, certo? Porque a vida é curta
E o tempo passa e não volta mais. Então, ao invés de ficar batendo o pé, muda, abre seus horizontes, abre seus olhos, seja uma pessoa magnética. Deixa as coisas incríveis chegarem até você. Abre mão do que você já não precisa mais. Deixa fluir, deixa aquele relacionamento ruim para trás, aquela situação, aquela vida que você tinha hoje e não tem mais. Deixa para trás, cria uma vida nova, com novidades, com coisas ainda melhores. Porque eu tenho certeza, e isso eu posso te afirmar, tá? Quando você muda a sua frequência, a sua vida muda. Sempre, mas sempre, gente, como eu sempre falo com vocês, a energia tem que estar lá em cima. Então, eu espero você aqui no Alquimia Energética, na Vibe Mundial e no YouTube, também lá no meu Instagram, @AlineEnokibara, e no meu canal do YouTube, Alquimia Energética com Aline. E sexta-feira que vem estamos aqui novamente às 15 horas, sempre vibrando lá em cima, porque quando você muda a sua frequência e sua vibração, a sua vida muda. Um super beijo para você, boa sexta-feira, bom final de semana e sempre é tempo, mas você tem que levantar e mudar. Um super beijo, até sexta-feira que vem. Você ouviu pela Vibe Mundial, programa Alquimia Energética.